Glórias sejam dadas ao nome do Senhor, amém? Glórias sejam dadas a Deus. Há quase 2000 anos, ou cerca de 2000 anos, andou entre nós um homem. E é interessante de que seu nascimento contrariou as leis biológicas. Ele nasceu em uma família simples, de poucas posses, de pouca influência social. Raramente cruzou as fronteiras do seu país e, diga-se a verdade, viveu e nasceu num lugar obscuro. A única vez que cruzou as fronteiras da sua nação foi como refugiado, pois era um menino, uma criança, estava fugindo da perseguição. Não possuiu riquezas, não acumulou tesouros, nunca compôs uma música, mas é impressionante a quantidade de canções que são feitas para o seu nome. Nunca sequer escreveu um livro, mas provavelmente não há biblioteca no mundo que comporte todos os escritos que são feitos a seu respeito. Inclusive, a única vez que escreveu pelo relato bíblico foi quando agachou e escreveu na areia, enquanto uma mulher estava prestes a ser apedrejada. Provavelmente, aquele seu escrito logo esmaeceu. Nunca fundou uma faculdade, nem mesmo um seminário, mas todos, através dos séculos, muitos se reúnem para aprender do seu nome. Hoje pela manhã, provavelmente ao redor do mundo, pessoas estavam reunidas numa escola que foi criada com o único objetivo de que seu nome fosse conhecido. Nunca pegou em armas, nunca capitaneou um exército, mas pode ter certeza de que existe uma multidão de soldados que está disposto a morrer pelo seu nome. Não praticou medicina, nem psiquiatria, nem psicologia, mas é inumerável a quantidade de pessoas que já passaram por uma experiência de cura desse homem chamado Jesus. Nunca adquiriu uma propriedade, nunca comprou um terreno, mas em seu nome, espalhados por toda a face da terra, pessoas se organizam para adquirir propriedades, para construir prédios, para que de alguma forma o seu nome nunca caia no esquecimento. Você sabe de quem eu estou falando? Seu nome é Jesus, e não há nome como este nome. Não há quem seja igual a Jesus. Ele é o centro de todas as coisas. Você pode repetir comigo? Jesus, o centro de tudo. Você pode repetir? Jesus, o centro de tudo. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em João capítulo 1, nos primeiros versos do livro de João. Eu vou fazer uma leitura numa versão um pouco diferente da que você está aí, que é a Nova Tradução. E diz o texto: no princípio era o verbo. Aí está provavelmente a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens.
A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Vamos ler todos juntos o verso que eu coloquei em destaque, vamos lá? Todas as coisas, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Jesus, Ele é o centro de todas as coisas. Jesus, em primeiro lugar, Ele é o centro da história do homem, da história da humanidade. A palavra do Senhor diz no livro de Efésios, capítulo 1, no versículo 10, você pode ler? Esse plano é... Queridos, em nome do Senhor Jesus, todo um plano foi criado para que o homem pudesse voltar a ter relacionamento com Deus. E a palavra do Senhor diz que no momento certo, no momento exato, o termo bíblico para esse tempo é plenitude dos tempos. Talvez você pense a plenitude dos tempos de uma outra maneira. Talvez você disse, se Jesus viesse agora, seria muito mais fácil comunicar a mensagem. Não é verdade? Seria muito mais fácil espalhar essa mensagem. Mas a palavra do Senhor, ela não erra nos seus cálculos. O Senhor da palavra não erra nos seus cálculos. E num tempo, que era um tempo extremamente propício e favorável para que tudo se cumprisse em Cristo Jesus, Ele foi colocado na história da humanidade. Mas deixa eu te falar, essa plenitude do tempo, essa plenitude dos tempos, ela acontece não somente num período específico quando Jesus vem, mas ela continua acontecendo quando todas as coisas no mundo continuam a convergir para Cristo. Ainda separei a versão da NVI que diz, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Quando Deus criou o homem, na sua onisciência, Deus conhecia as escolhas que o homem faria. E uma das coisas que mais me chama a atenção na palavra é o fato de Deus mesmo assim decidir criar um homem. Mesmo sabendo que em algum tempo um desses frutos da sua criação entraria numa escola, como a gente viu essa semana, fazendo as atrocidades que vimos, não só aqui em Suzano, na Nova Zelândia. Mesmo sabendo que o homem poderia dar o melhor do seu louvor e glória para o Senhor, mas também poderia agir da maneira mais cruel e violenta. O Senhor cria o homem na possibilidade de que pessoas livremente, sem nenhum tipo de pressão, pudessem fazer escolhas em se relacionar livremente com Ele. Mesmo sabendo que o homem o abandonaria, mesmo sabendo que o homem se tornaria o próprio inimigo de Deus, a possibilidade de tê-lo de volta como um adorador livre, fez com que Deus fizesse contas e dissesse, vale a pena alguém que pode se relacionar comigo em total liberdade de arbítrio. E aí, queridos, eu aprendo na palavra do Senhor, que antes de Deus dizer, haja luz, Deus disse, haja cruz. É o texto bíblico que fala, que eis que eu vi o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ele veio cumprir o propósito num tempo, mas antes da criação, Deus já sabia o preço da reconciliação, e antes da fundação do mundo, o Filho já estava à disposição do Pai, para que cumprisse nele, para que nele todas as coisas no céu e na terra viessem a convergir. E qual é essa grande convergência, queridos? É o coração dos homens.
A palavra é expressa através dos próprios, da palavra do próprio Senhor Jesus, quando Ele diz: quando eu subir, quando eu for elevado, quando eu estiver na cruz, vou atrair todos a mim. Não há como ficar diante deste nome, não há como ficar diante do nome de Jesus impassivo. As pessoas têm que fazer uma escolha diante do seu nome. Ele veio na plenitude dos tempos. E de uma maneira geral, mesmo que alguns países não adotem o nosso calendário ocidental, a maioria do mundo hoje vive um calendário que é baseado antes de Cristo e depois de Cristo. Ele é o centro da história. Você pode ser cristão, você pode não ser cristão, mas todos os dias que você tem que consultar o calendário, todos os dias que o seu computador avisa o dia que você está, ele está marcando e está te lembrando. Esse calendário, essa história da humanidade, ela é marcada antes de Cristo e depois de Cristo. E na sua história já chegou o tempo da plenitude dos tempos. E na sua história já chegou o dia em que Cristo e o seu sacrifício estão te levando de volta para Deus. Ele é o centro da história. Jesus é o centro das Escrituras. Você pode ler comigo? Aqui escancaram-se as portas para o entendimento das Sagradas Escrituras. Ou seja, Martim Lutero, ao estudar o livro de Romanos, estando ali no capítulo 5 de Romanos, os primeiros 5 capítulos, ele estava fazendo os esboços da teologia, daquilo que estaria embasando a sua fé e até mesmo a reforma na fé cristã. E ele para nesse exato momento. Ele está provavelmente ali alucinado com as escrituras do que diz o livro de Romanos capítulo 1 versículo 16, eu tenho para mim que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ele está ali entendendo que sem Jesus nós não podemos entender as escrituras. A Bíblia será apenas um livro religioso se não passar pela experiência de Jesus. Tudo o que está na Bíblia é a respeito dele. Em teologia, nós estudamos hermenêutica. A hermenêutica, ela compõe a arte da pregação, queridos, e ela é o instrumento utilizado na pregação ou no escrito, na defesa da fé, aonde nós vamos embasar pensamentos, aonde nós vamos interpretar os textos que a gente está lendo. E Lutero traz aquilo que nós chamamos da chave hermenêutica. Jesus é a chave hermenêutica. Nós não podemos abrir a Bíblia e entendê-la completamente se não estudarmos a palavra de Deus à luz de Cristo. Em Gênesis, ele é a palavra da criação. Em Êxodo, ele é o Cordeiro Pascual. Em Levítico, ele é o sumo sacerdote. Em Números, ele é a nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite. Em Deuteronômio, ele é a cidade de Deus, o nosso refúgio. Em Josué, ele é o príncipe do exército do Senhor. Em Juízes, ele é o nosso libertador. Em Rute, o nosso redentor. Em Samuel, 1ª e 2ª, a nossa vitória, o descendente de Davi. Em Reis, ele é o rei dos reis. Em Crônicas, o dono da aliança. Em Esdras, o nosso ajudador. Em Neemias, o reconstrutor das nossas vidas. Em Esther, o nosso socorro presente. Em Jó, o redentor que vive para sempre. Em Salmos, o pastor que me supre, o anjo que acampa ao meu redor. Em Provérbios, a sabedoria encarnada. Em Eclesiastes, o sentido da vida. Em Cantares, ele é o amado da minha alma. Em Isaías, o servo sofredor. Em Jeremias, a minha justiça. Em Lamentações, o varão de Deus. Em Ezequiel, o maravilhoso homem de 4 faces. Em Daniel, o 4º homem na fornalha. Em Oséias, ele é o amor sempre fiel. Em Joel, é aquele que batiza com o Espírito Santo e fogo. Em Amós, ele leva os
nossos fardos. Em Obadias, ele é o dono do reino. Em Jonas, o profeta ressuscitado. Em Miqueias, o mensageiro de pés formosos. Em Abacuque, a minha força, o Deus da minha salvação. Em Sofonias, o Senhor poderoso para salvar. Em Ageu, ele é o desejado das nações. Em Zacarias, a fonte inesgotável. Em Malaquias, o sol da justiça que traz cura em suas asas. Não há como você olhar para a palavra do Senhor e não ver Jesus. Em Mateus, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em Marcos, o Salvador do mundo. Em Lucas, o Filho do homem. Em João, a porta, o bom pastor, a água da vida. Em Atos, o Senhor da igreja. Em Romanos, a nossa justificação. 1 Coríntios, ele é a ressurreição. Em 2 Coríntios, a graça de Deus. Em Gálatas, a boa notícia da graça que nos redime da lei. Em Efésios, a armadura de Deus. Em Filipenses, aquele que supre as minhas necessidades, a minha alegria. Em Colossenses, a plenitude de Deus. Em 1 Tessalonicenses, aquele que virá. Em 2 Tessalonicenses, o fiel protetor. Em 1 e 2 Timóteo, o único mediador entre os deuses e os homens, o santo e justo juiz. Em Tito, a bendita esperança. Em Filemão, o amigo que intercede por nós. Em Hebreus, ele é autor e consumador da fé. Em Tiago, o dom perfeito vindo de Deus. Em 1 Pedro, a pedra principal que edifica a igreja. Em 2 Pedro, o Senhor e Salvador que nos faz entrar no seu reino. Em 1 João, que desfaz as obras do diabo. Em 2 João, a fonte da verdadeira doutrina. Em 3 João, o nome que garante vitória. Em Judas, o único e soberano Senhor. Em Apocalipse, é aquele que anda entre as lâmpadas da igreja, o ramo de Jessé, a raiz de Davi, o leão de Judá, a brilhante estrela da manhã, o cordeiro que for morto, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Esse é Jesus. Ele está no centro das escrituras. Pode aplaudir o seu nome. Pode aplaudir o seu nome. Não há como interpretarmos a palavra de Deus se não a interpretarmos pela pessoa e obra de Jesus. É Ele a régua, queridos. Ele é o guia mesmo de interpretação. Ele é a matriz pela qual eu entendo os mistérios de Deus. Esse é Jesus, o centro da história, o centro das escrituras. Jesus é o centro da igreja. Você pode ler comigo? Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É Ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado, para que somente Ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Agora me permita ler o texto, pelo menos uma porção do texto completo, do verso 16 ao 19, nós lemos apenas o 18. Pois, por meio dele, Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto que se vê como que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele, Jesus, e para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia, e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. E aí então o texto: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É Ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente Ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Pois é pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Você já parou para pensar por que as pessoas deixam seus países, vão para lugares tão distantes? Eu tenho muitos amigos missionários, e todas as vezes que eu conheço um novo missionário, eu me sinto um crente barrela. Eu me envergonho perto de do menor dos missionários. Eu me envergonho, queridos. Mas você já pensou, entendo o meu chamado, entendo o tempo de Deus para a minha vida, mas a obra missionária, ela é fantástica. O que faz? Jovens que poderiam ter uma carreira promissora, vivendo no seu país, perto dos seus, daqueles que amam, irem para lugares tão distantes, improváveis, perigosos,
sofrer perseguições, privações. O que é que faz com que homens e mulheres, no despertamento da onda missionária da igreja, tenham se vendido como escravos, para que pudessem entrar em terras aonde o evangelho não poderia penetrar? Eles se venderam como escravos, para que como escravos pudessem pregar o evangelho. Estamos falando dos morávios, uma nação impactada pelo poder de Jesus, que não pôde se calar, ao ponto de vender a própria liberdade, para ganhar a liberdade em Cristo. O que movimenta a igreja, o centro da igreja é Jesus. É Ele quem diz em João 15:5, eu sou a videira e vocês os ramos. Vocês precisam estar ligados em mim. Quem está unido comigo e eu com Ele, esse dá muito fruto, porque sem mim, vocês não podem fazer nada, nada podeis fazer. Jesus precisa ser o centro da igreja. O centro da igreja não é o meu ministério. O centro da igreja não é a minha vontade. O centro da igreja não é do jeito que eu acho que tem que ser o culto, ou tem que deixar de ser. O centro da igreja não é o meu grupo. O centro da igreja não é a história de como era a igreja no meu tempo, que eu gostava tanto. O centro da igreja não é isso. O centro da igreja não é se ela vai ser mais moderninha, mais conservadora. O centro da igreja, o penhor da igreja, o valor de uma igreja está em o quanto Jesus é glorificado, e enquanto o Senhor Jesus é o centro da vida daquela igreja. Eu costumo dizer, quem já trabalhou comigo em ministério sabe disso, eu sempre falo uma frase: olha, se fosse para mim era obrigado, mas como eu sei que você está fazendo para Jesus, glória a Deus pela sua vida. Porque ninguém, queridos, em sã consciência, trabalharia para um pastor ou para uma organização. Ninguém sai daqui dizendo, eu vou para aquela terra proclamar o nome dos batistas. Alguém sai pensando nisso? O que nós queremos levar e pelo que nós vivemos é o nome do Senhor Jesus, porque sabemos que este nome vale a pena. Por isso que Jesus deve tomar o centro do pensamento da igreja. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz, olha, aquilo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Jesus deve moldar o jeito que a igreja pensa, o jeito que eu me visto, o jeito que eu ajo, o jeito que eu faço as coisas que eu acredito, as verdades da minha vida não devem ser balizadas por outro que não seja o pensamento de Jesus a respeito. O que Jesus pensa sobre santidade, o que Jesus pensa sobre o seu namoro, o que Jesus pensa sobre o seu negócio, o seu trabalho, o jeito como você ganha dinheiro, o jeito que Jesus pensa da sua família, você precisa saber, Ele está sendo colocado no centro. Jesus tem que estar no centro das nossas escolhas e das nossas atitudes. Porquanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Hoje pela manhã estávamos conversando em família sobre isso, sobre ética, sobre moral, e eu penso que Deus tem uma expectativa da igreja, porque tem coisa que é legal, é permitida por lei, mas não é moral, e não é porque a lei permite, a lei dos homens, que você pode fazer, porque é uma permissão. Você tem que perguntar pelos padrões de Deus. Estávamos orando esta semana, a equipe pastoral, e a nossa oração era essa: Senhor, nos faz alcançar os teus pensamentos, porque eles são mais altos do que os nossos. Nós estávamos mexendo com alguma coisa de agenda, com alguma coisa de planejamento, mas o nosso sentimento era esse: Senhor, nós não queremos aqui fazer uma rotina eclesiástica, nós queremos que a igreja viva no fluir do teu rio, nós queremos estar de acordo e aliançados com a tua vontade. Se a gente não está conseguindo entender, se a gente não consegue alcançar os teus pensamentos, nos alcança por eles, pelo amor de Deus. Era a nossa oração, porque, queridos, não faz sentido viver como igreja pensando do meu jeito, fazendo do jeito que eu penso que deveria ser. E aqui eu queria fazer uma pausa, porque é importante, principalmente você que está nos visitando, ou você que ainda não entende algumas coisas na sua vida espiritual. Eu gostaria de passar para você este quadro.
Essa é a vida de uma pessoa sem Jesus. A cadeira representa o centro de controle, o centro de comando da sua vida, onde você escolhe e decide o que você vai fazer. E uma pessoa sem Jesus, quando Jesus não está no centro, é assim: todas aquelas bolinhas maiores ou menores são os centros da sua vida, são as áreas de interesse da sua vida, são as áreas que você tem que lidar, muitas vezes com a família, com o estudo, com o trabalho, tudo que você faz. E assim é a vida da pessoa sem Jesus. Ela está ali sentada no controle da sua vida, tendo que lidar com as situações da sua vida, e Jesus está do lado de fora. Mas há um momento em que a gente chama isso de conversão, e as pessoas não se convertem à igreja, as pessoas não viram crente. Se virou crente, algo está errado, você precisa se converter a Jesus. E conversão é isso, é quando você convida Jesus para entrar na sua vida e colocá-lo no controle. Você pode ver que a sua vida passa a ser organizada. Você passa a ter uma vida organizada. Enquanto a sua vida estava uma bagunça, você tentando ajeitar, mas um dia você orou, creu no nome de Jesus e disse: vem para dentro da minha vida. E naquele dia ele foi entronizado no seu coração, e dentro do seu coração ele começa a colocar a sua vida em ordem. Amém? Quem já passou por essa experiência, diga amém. Se você ainda não passou por essa experiência, você precisa sair daqui hoje dizendo: Jesus seja o centro da minha vida. Mas você pode estar dizendo: pastor, tem crente que a vida está toda desorganizada, a pessoa está com mágoas, a pessoa está com muitas áreas precisando. É porque mesmo, queridos, a pessoa com Jesus pode viver uma terceira situação. Ela chamou Jesus para dentro da sua vida, mas não colocou Jesus no centro do controle. Eu posso até te dizer, teologicamente, você é salvo, você convidou, você creu em Cristo Jesus, você chamou Jesus para fazer parte da sua vida, você confessou os seus pecados, você reconheceu que não há outro Salvador na sua vida, glória a Deus, isso tudo é salvação. Mas você pode estar salvo, mas sem que Jesus esteja no centro, sem que Jesus esteja no controle. Existe um homem carnal, isso em teologia, aquele que não aceitou Jesus, o homem espiritual que aceitou e entronizou Cristo, mas também tem o crente carnal. Ele chamou Jesus para entrar na sua história, mas ainda não permitiu. Ele está no centro do controle. Jesus precisa ser o centro da vida de cada uma das suas ovelhas. Ele tem que dar a opinião final. Você tem que estar interessado em saber o que Jesus pensa. Mas Jesus não é apenas o centro, queridos. Jesus também é o fim de todas as coisas. Você pode repetir comigo? Jesus é o fim de todas as coisas. Só as mulheres de Deus. Vamos lá, valentes. Jesus é o fim. Vamos ler todos juntos o texto? Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Queridos, aí a referência está errada, eu esqueci de trocar, é Apocalipse capítulo 1, alguém acha o verso aí para mim, fazendo favor? Mas eu creio que é bem ali no começo, entre 5 e 6, mas é Apocalipse capítulo 1. Eu fiz questão de colocar esse versículo, versículos 17 e 18, versículos 17 e 18, Apocalipse 1, 17 e 18, é o texto que nós lemos.
Projeção pode até consertar para a gente, ok? É o final do 17 e o 18 completo. Por que eu coloquei, queridos? Volta e meia, algumas pessoas têm me perguntado: pastor, a gente vai ter alguma série de Apocalipse? Nós vamos estudar o Apocalipse? Irmãos, eu sou apaixonado por escatologia. Eu tenho até uma definição sobre milênio bem diferente da maioria dos teólogos, né? Porque tem o pré-milenista, tem o pós-milenista e tem o amilenista, e tem eu. E para mim o milênio é a quantidade de tempo que os crentes vão ficar discutindo quando que Jesus volta. Isso que é o milênio, né? Porque o que importa em Apocalipse, independente da linha de pensamento que você tem e da compreensão que você tem, é entender o que o Espírito queria dizer à igreja. E quando a gente vai querer entender o Apocalipse, eu gostaria que você fosse no primeiro versículo de Apocalipse capítulo 1, porque ali nós temos uma chave poderosa para entender todo o livro de Apocalipse. E quando nós não entendemos essa chave poderosa, a gente comete equívocos. Por isso tem pessoas marcando a volta de Cristo, até colocando data, e depois tem que se desculpar, porque não é essa a questão. A questão é estar preparado o tempo todo. Mas no livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 1, diz: Apocalipse do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse de Jesus Cristo. Queridos, no original, no grego, nós leríamos o seguinte: Apocalipsis Iesus Christou. Essa frase, esse termo, está numa declinação do grego que chama-se genitivo. E é um genitivo objetivo. Quando o texto está dizendo aí, Apocalipse de Jesus Cristo, ele não está dizendo, e Apocalipse significa revelações ou revelação, ele não está dizendo as revelações que Cristo irá fazer, mas é Jesus sendo revelado em cada um dos capítulos de Apocalipse. Sabe a foto? Hoje talvez muita gente não vai entender o que eu falo, mas sabe o filme da foto que você leva e tem que passar pelos líquidos e ele vai ser revelado? Os fotógrafos aí raiz sabem, né? Hoje a gente no digital, a gente nem sabe o que é uma revelação. Antigamente até tinha uma brincadeira, o crente Kodak, vocês lembram dessa? No retiro, o crente Kodak, quem é dessa época? Levanta a mão. O crente Kodak, queridos, ele só se revelava no escuro, apagava as luzes, daí ele começava a bagunça. Era o crente Kodak. E era assim, você tirava a foto, tinha um filme, daí você tinha que ir para um ambiente escuro, passava por algum tipo de processo ali químico e revelava. E no final da revelação você tinha, essa é a foto que foi tirada, que foi batida, que foi tomada. Revelação de Cristo Jesus não são simplesmente as coisas que vão vir e que nós vamos saber, mas o livro de Apocalipse tem o primeiro propósito de revelar Jesus Cristo. E novamente, mesmo que nós não vamos fazer, em algum tempo vamos poder fazer isso de maneira mais elaborada, de uma maneira mais lenta, mais profunda. Da mesma forma em que Jesus está em todos os livros da Bíblia, cada capítulo do Apocalipse revela Cristo Jesus. No capítulo 1, ele é revelado como o primeiro único, aquele que vive. No capítulo 2 ao capítulo 3, ele é o Senhor e supervisor da igreja. Capítulo 4 e capítulo 5, ele é aquele que está assentado ao lado do Pai, no trono da glória. Nos capítulos 6 e 7, ele é o Senhor da história, ele é o único que tem direito de abrir os 7 selos, só ele pode falar algo sobre a história, só ele pode revelar a história. Nos capítulos 8 a 11, ele é o proclamador do juízo e da salvação, quando as 7 trombetas são tocadas.
No capítulo 12 e 13, ele é o vencedor sobre os inimigos, o dragão, a besta, o falso profeta. No capítulo 14 e 15, ele é aquele que está reunido e reinando com os fiéis. No capítulo 16 a 18, ele é aquele que vem para julgar. No capítulo 19 e 20, ele é aquele que vem triunfante sobre um cavalo branco, o Deus da vitória. No capítulo 21 e 22, ele é o noivo que vem buscar a noiva. Nós podemos ler o livro de Apocalipse à luz de querer respostas sobre o futuro e os detalhes do futuro. Mas a melhor maneira de se ler o livro de Apocalipse é ver o quanto Jesus está no controle e soberano sobre toda a história. Nada foge ao seu controle. Ele não é apenas o centro de tudo, mas para Ele convergem todas as coisas. Tudo está destinado a Ele. Queira ou não queira, mesmo os que não professaram o seu nome, mesmo os que de alguma maneira escolheram não viver na glória do Pai, viver eternamente com o Pai, fizeram opção para si, de viver afastados e inimigos de Deus, mesmo aqueles que vão ter que amargar a pena do pecado, que é a morte, que é o inferno, mesmo estes vão estar de joelhos diante dele, dizendo: Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A palavra diz isso. E na frente de todos os que negaram a Jesus, e na frente de todos os que não deram crédito a Jesus, na frente de todos os que desprezaram o nome de Jesus, o primeiro de todos eles será o próprio Satanás, de joelhos, dizendo: Ele é o Senhor, é Ele o Senhor, e vai fazer isso, queridos, de mãos levantadas, de joelhos, dando glórias a Deus. Até crente pentecostal vai se envergonhar do tipo de glória a Deus que Satanás dará ao nome de Jesus. Mas naquele dia, você pode desfrutar, não como aquele que desprezou ou se tornou inimigo de Deus e não levou em conta o nome de Jesus. Naquele dia você pode ser a noiva, pela qual o noivo deu a sua própria vida. Naquele dia, você pode ter nele o Senhor dos senhores, o mestre dos mestres, o justo juiz. Você pode ter nele o advogado fiel, o lírio dos vales, dos campos, aquele que perfuma a sua vida, o bom pastor, a estrela da manhã, o sol da justiça. Naquele dia ele pode ser para você o alfa, o ômega, o caminho, a verdade e a vida. Quem é Jesus? Ele é o Deus que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do Pai. Jesus é o centro de tudo, o centro de todas as coisas. Ele é o centro de tudo o que há. Ele já é o centro na sua vida. Ele já é o motivo pelo qual você vive e existe. Ele já é o Senhor da sua história. Você não precisa mais andar preocupado, você não precisa mais ficar ansioso, você sabe em quem a sua vida está guardada. Quem é Jesus para você? Ele precisa ser o centro. Ele quer ser o centro de tudo que há na sua vida. É sobre isso que nós vamos adorar o seu nome. Enquanto a equipe de cânticos está cantando a primeira vez essa canção, eu quero que você ore a Deus. Se você ainda não convidou Jesus para entrar na sua vida, você precisa dizer nessa noite: eu reconheço que sou um pecador, que estou longe de Deus, e eu reconheço que o meu pecado me afasta de Deus, e que não há coisa boa que eu possa fazer para mudar isso. Não há algo que eu possa praticar de mim mesmo, não há uma virtude, boas ações que eu possa fazer que reverta isso. Eu
estou longe de Deus. E só há uma maneira de voltar, e a maneira é chamando Jesus fazer parte da sua vida. E você pode convidá-lo nessa noite para dizer: Jesus, seja o centro de tudo na minha vida. Muda o meu jeito de pensar, muda o meu jeito de sentir, muda o meu jeito de agir. Jesus, venha ser tudo na minha história. E se de alguma maneira você também, que já convidou Jesus para fazer parte da sua vida, mas em algum momento você nota, você assumiu o controle novamente, você tomou a direção novamente, Ele está ali na sua vida, mas não na posição de comando. Essa noite é a noite de dizer: Jesus, eu quero o Senhor do controle, no centro da minha história. Enquanto o louvor canta, queria que você estivesse orando a Deus sobre isso. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, eu quero orar pela sua vida nesse momento. E se você quer nessa noite, você ainda não fez isso, mesmo que você já frequente aqui, mesmo que você já tenha vindo, ou mesmo que seja a primeira ou segunda vez que esteja entre nós, mas se nessa noite você sente o desejo de convidar e tomar a decisão de convidar Jesus para fazer parte e ser o centro da sua história, eu quero orar com você. Se você deseja nessa noite entregar a sua vida aos cuidados de Jesus, aonde você está, eu te peço, põe a mão no seu coração simbolicamente. Para nós o coração é o centro das emoções, por isso nós sempre falamos que Jesus precisa entrar no nosso coração. E eu gostaria que você simbolicamente pudesse estar colocando a mão no seu coração. Se você deseja nessa noite dizer: Jesus, entra na minha vida. E se você quer isso mesmo, eu queria que aí do seu lugar você repetisse a oração que eu vou fazer, dizendo assim: Senhor meu Deus, eu estou aqui e quero voltar a ter uma vida ao teu lado. E eu sei que o meu pecado faz separação entre a minha vida e o Senhor. Por isso nessa noite eu abro o meu coração, eu abro a minha vida e convido o Senhor Jesus Cristo para entrar, para sentar no comando, no centro de controle e mudar a minha vida
e mudar a minha história. Eu não quero mais o comando. Eu estou entregando o comando para o Senhor. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. E é no nome dele que eu oro, crendo que ele morreu pelos meus pecados, crendo que ele venceu a morte e ressuscitou, crendo que ele está vivo, crendo que um dia voltará para me buscar, crendo em Cristo Jesus, eu faço a minha oração. Amém. Amém. Se alguém nessa noite fez essa oração de entrega, essa oração de convite, para que Jesus Cristo faça parte da sua história, entre na sua vida, eu queria orar com você mais uma vez. Se você fez essa oração, aonde você está, levanta a tua mão, eu quero orar com você. Alguém que fez essa oração e que deseja entregar a vida a Jesus, levanta a sua mão. Preciso das luzes do auditório acesa. Eu quero orar com essas pessoas. Deus abençoe a sua vida. Pode ficar de mão levantada, eu vou orar com você. Pode acender a luz do auditório. Deus abençoe a sua vida. Muita coisa vai mudar a partir de hoje. Deus abençoe a sua vida. Há mais alguém? Eu vou começar por aqui. Se há mais alguém, levanta a sua mão. Deus abençoe a sua vida. Há mais alguém? Em nome de Jesus, Deus abençoe você lá ao fundo. Você está fazendo a melhor decisão da sua história. Há mais alguém? Levanta a tua mão. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, ali ao fundo, Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida. Há mais alguém aqui? Em nome de Jesus, levanta a tua mão e diga: eu quero Jesus na minha história. Eu não quero constrangê-lo. Quero pedir para que a igreja feche os olhos, abaixe a cabeça. Eu queria pedir para que você que levantou a sua mão, mais uma só atitude, fique em pé, para que eu possa te ver e eu possa orar com você. O objetivo não é constrangê-lo, mas eu quero abençoá-lo com uma palavra de Deus ao seu coração. Se você levantou a tua mão, aí onde você está, fique em pé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero orar pela sua vida, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós cremos em nome de Jesus, que é o senhorio de Jesus Cristo, toda a obra do mal está cancelada. Nós cremos em nome de Jesus que toda obra, ó Deus, do passado, das trevas, ó Pai amado, toda obra maligna lançada contra estas vidas está cancelada, porque o sangue de Jesus é poderoso para salvar, ó Deus, para libertar. Em nome de Jesus, nós te pedimos que nesse momento, nesse exato momento, ó Deus, conforme a tua promessa, conforme a tua palavra nas Escrituras, o Senhor esteja selando cada uma dessas vidas com o Espírito Santo de Deus. Abençoa grandemente, em nome do Senhor Jesus, e que eles recebam toda a abundância de vida que há em Cristo Jesus. Nós oramos já agradecidos e aplaudimos o seu nome, porque hoje chegou salvação nessas vidas. Em nome de Jesus, se coloque em pé, igreja, e declare a uma só voz: Jesus é o centro de tudo que há. Querido, você que levantou a sua mão, a gente quer te ajudar na sua jornada de fé, nesse caminhar com Jesus, em Cristo Jesus. Se você quiser procurar alguém da igreja, ou alguém vai te procurar aí, para que você possa avançar na sua jornada. Mas deixa eu te dizer, hoje tudo muda na sua história, para a honra e glória de Jesus. Amém? Glória a Deus, vamos adorar ao Senhor. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti.
Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Jesus é o centro de tua igreja. Jesus é o centro de tua igreja. Um dia ele virá, com a igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus, 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 Aleluia, aleluia. Você que convidou Jesus para ser o centro da sua vida nessa noite, a gente gostaria de ter um tempo com você lá na nossa sala VIP. Então, se você está ao lado de alguém que fez essa decisão, ajude essa pessoa a chegar até lá, para que a gente possa pegar o nome dela, para a gente possa se dispor a abençoar essa vida, a servir essa pessoa, pegar o seu nome, seu telefone, para que ela possa também receber uma cartinha, para que a gente possa nos achegar e ajudar essa pessoa na caminhada também. Saiba, você que fez essa decisão, você fez a melhor decisão da sua vida. Um dia eu fiz essa decisão e foi a melhor coisa que eu fiz, tomar essa decisão. Amém? Temos cantina, tá? Então não deixe de ir embora, de abençoar os nossos juniores. Temos cantina, amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Como é bom poder falar de Jesus. Como é bom poder ouvir de Jesus. Como é bom, Senhor. Nós estamos saindo daqui, Senhor, revigorados nessa noite. Muito obrigado mesmo. E que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que é o centro de todas as coisas e da nossa vida, que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos aqui neste lugar e também espalhados por toda a face da terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você tenha uma semana de vitórias na presença do Senhor. Vá em paz.